Eu não pretendia fazer um vídeo sobre The White Lotus. Por mais que eu tenha gostado dessa terceira temporada, eu não tinha pensado em fazer uma crítica nem nada assim. Tem coisas que eu gosto de consumir quietinho na minha, por mim. Mas com todas as tretas que se desenrolaram nessas últimas 2 semanas, ficou impossível fugir dessa conversa. A temporada acabou, as polêmicas não. Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre os bastidores polêmicos dessa terceira temporada que, sinceramente, dariam uma temporada por si só. Tá curioso pra entender o que tá acontecendo? Então vem comigo. Eu só vou me apresentar antes. Oi, eu sou o Fefo e esse é o Fefo Verso. É o nosso mundo pop onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, tretas, bastidores e muito mais. Se inscreve aí pra não perder nada e me ajuda a chegar em 400 mil inscritos, falta muito pouco. Como eu sei que nesse canal tem muita gente fofoqueira que tá aqui só pelo babado e às vezes nem tem tanta proximidade assim com o assunto do vídeo, deixa eu te dar uma breve explicação do que é essa série. The White Lotus foi um projeto criado pelo Mike White e pela HBO para servir como uma série de escape durante a pandemia. Como muitas produções ficaram paralisadas naquela época, a emissora precisava de alguma coisa que fosse fácil de fazer, com equipe reduzida e que pudesse ser rodada em isolamento, entre aspas. E assim surgiu essa minissérie sobre um grupo de pessoas privilegiadas passando uma semana de férias num hotel luxuoso do Havaí, o The White Lotus. A premissa, inclusive, era ser uma minissérie, mas o negócio repercutiu tanto e deu tão certo que a HBO renovou o projeto para mais uma temporada na Itália e depois uma terceira temporada na Tailândia, que é onde a nossa treta desse vídeo tá situada. A série tá toda disponível na Max, pra quem quiser ver. Não é publi, tá? Eu só gosto muito da série mesmo. E a terceira temporada de The White Lotus foi um sucesso tremendo. A cada novo episódio, a HBO quebrava um novo recorde de visualizações. Só no último episódio dessa season, que foi exibido no dia 6 de abril, o canal registrou mais de 6 milhões de pessoas assistindo. A HBO tem isso de reservar o domingo à noite para suas grandes séries. Agora, por exemplo, tá passando The Last of Us e The White Lotus foi o carro-chefe do canal nas últimas semanas. Deu muito certo. 4ª temporada já confirmada. E é claro que pra ser um estouro assim, muita coisa tem que funcionar ali dentro. E além das ótimas atuações e do roteiro afiado, os temas polêmicos desse novo grupo de viajantes contribuíram demais pra temporada explodir na internet. Talvez você tenha ouvido falar por aí, por exemplo, que uma das principais pautas era uma relação meio estranha entre 2 irmãos. Mas esse é só um dos muitos assuntos escandalosos que o roteirista e diretor Mike White consegue colocar nesse sopão que é The White Lotus e, com isso, garantiu uma temporada de muito sucesso. Antes de falar sobre as fofocas que explodiram depois do último episódio, eu preciso falar sobre as tretas que foram geradas pela série enquanto ela era exibida. Um dos maiores desentendimentos dessa produção envolveu um embate entre o criador de The White Lotus, o Mike White, e o principal compositor das músicas da série, o Cristóbal Tapia de Ver. Só pra você entender, a música tema de The White Lotus é muito amada pelo público. Ela inclusive venceu o Emmy de melhor música tema na época da primeira temporada, e o remix dela na segunda virou um fenômeno. Tinha artista lançando sua própria versão da música para as baladas. Todo mundo amava aquele... E nessa terceira temporada, a abertura mudou. Não tivemos mais o que deixou muita gente triste, porque essa era uma característica forte da série. E foi dias antes da exibição do último episódio dessa season que o Cristóbal deu uma entrevista ao The New York Times falando sobre o seu trabalho com o Mike White. Nas palavras dele, o Mike nunca gostou dessa música de abertura e costumava ser histérico nas conversas com o compositor. Ele disse que sempre precisava lutar para ter suas músicas aceitas, reforçando a ideia de que negociar com o criador da série era um cenário de guerra, com gritaria e gente maluca pra cá e pra lá. Aí ele disse que quando viu a reação do público pedindo pra que a música tivesse
Ele tentou convencer o Mike White de lançar a música completa, porque eventualmente esse trecho ia chegar na música, só não deu tempo de encaixar na abertura. E essa ideia não teria sido aprovada pelo diretor. Abre aspas. Eu mandei uma mensagem pro produtor e falei que seria ótimo, em algum momento, lançar a versão mais longa, com todos os porque as pessoas iam surtar se percebessem que a música estava caminhando para isso mesmo. Ele achou uma boa ideia, mas aí o Mike cortou isso. Ele não gostou nada. Nessa altura, a gente já tinha tido nossa última briga, de todas, eu acho. Então ele basicamente estava dizendo não pra qualquer coisa a esse ponto. Aí eu só fui lá e postei isso no meu YouTube mesmo. Então o compositor liberou a música completa, mas deixou claro que não deve voltar pra uma quarta temporada porque trabalhar com o Mike White é muito difícil. Isso foi dias antes da temporada acabar. E o Mike White ficou pé da vida. Em entrevista ao Howard Stern, o criador da série disse que o compositor estava jogando baixo e tentando um movimento de relações públicas para sair da série, mas dá um jeito de conseguir publicidade com isso. Abre aspas. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu, a não ser o que eu tô lendo agora nas entrevistas dele, porque ele decidiu fazer uma campanha de relações públicas sobre a saída dele da série. Eu acho que ele não me respeitava. Ele quer que as pessoas vejam ele como alguém ousado, sombrio, e eu sou, sei lá, um cara que assiste reality show. A gente nunca nem brigou de verdade. Ele disse que a gente teve um desentendimento, mas eu acho que nunca cheguei a brigar com ele, tirando talvez algumas trocas de e-mails. Era basicamente eu dando feedback pra ele. Eu acho que ele não gostava de receber notas minhas, nem de ter que fazer alterações, porque ele não me respeitava. Eu percebi que ele não era do tipo que joga em equipe, e ele queria fazer tudo do jeito dele. Fiquei chocado quando vi que ele foi até o New York Times pra falar mal de mim e da série 3 dias antes do final da temporada. Foi meio golpe baixo, sabe? Essa foi uma das primeiras tretas que explodiu com essa terceira temporada. Independentemente de quem estava certo ou quem estava errado, é muito provável que a gente tenha um novo rosto trabalhando na trilha sonora da quarta temporada. Eu só espero que isso não afete a qualidade da série, porque a trilha do Cristobal com certeza era um rio que conduzia toda a narrativa. Vamos ter que esperar pra ver. Outra treta derivada dessa temporada envolve a Universidade de Duke nos Estados Unidos. Vou tentar explicar sem dar muitos spoilers. Um dos personagens principais dessa season, o Tim, usa uma camiseta com a logo da Duke em algumas cenas bem pesadas, envolvendo uma arma de fogo. É óbvio que a universidade não ficou nada contente com isso. Depois que o episódio 6 foi ao ar, o vice-presidente de comunicação da Duke, o Frank Tramble, deu uma entrevista ao The New York Times, sempre na cena do crime, dizendo que os alunos de lá não querem ser associados a nada que acontece em The White Lotus. Abre aspas. A Duke valoriza a expressão artística e a contação criativa de histórias, mas personagens usando de forma destacada roupas com marcas registradas da Duke geram confusão e sugerem erroneamente um endosso ou uma afiliação que simplesmente não existe. E ele terminou falando que a HBO passou dos limites ao usar a marca da universidade sem permissão e numa cena que não representa os valores da instituição. E a resposta disso veio diretamente do ator que usou a camiseta em questão, o Jason Isaacs. Ele simplesmente foi na festa de encerramento da série usando uma camiseta da Duke e, numa entrevista ao podcast Prestige Junkie, ele falou o seguinte sobre o ocorrido. Eu não gosto que ninguém fique chateado com nada, mas claramente foi só alguém querendo ver o seu nome estampado por aí e tentando viralizar. Jason, juro. O Jason Isaacs é alguém que serve fofoca, sabe? Ele tá servindo o drama pra gente. Já já eu te conto mais sobre algumas fofocas que ele soltou. Mas antes, a gente precisa falar sobre uma bola fora que ele deu. Uma bola fora, literalmente, parando pra pensar. Nessa temporada, o Jason tem uma cena de nudez frontal. E claro que esse tipo de coisa não passa despercebida pela internet. É fato que o ator usou uma prótese durante a gravação.
A gente já sabia disso, a produção já tinha nos informado disso. O que pegou aqui foi o jeito que ele respondeu quando questionaram ele sobre o uso da prótese. No CBS Mornings, primeiro ele tentou desviar da pergunta, depois disse, abre aspas, bom, eu vou te dizer por que eu não quero falar sobre isso. Porque a melhor atriz do ano é a Mike Madison, no Oscar. E eu não vejo ninguém discutindo sobre a vulva dela, que estava em tela o tempo todo. Então eu acho interessante como existe um tratamento diferente para os homens. Mas quando são mulheres nuas, como a Margaret Qualley em A Substância, ninguém jamais sonharia em perguntar para ela sobre as genitais, os mamilos ou qualquer uma dessas coisas. Então é estranho que exista esse tratamento diferente. Ele basicamente disse que só fazem esse tipo de comentário para os homens e nunca para as mulheres. Realmente, Jason. Porque o corpo das atrizes nunca foi pauta de conversa nenhuma na indústria. Dá pra entender a fala sem noção que ele teve aqui, né? Como se as mulheres não fossem as maiores vítimas das críticas e dos comentários sobre aparência e corpo. Não faz nem sentido essa comparação. Ele podia ter dito que não acha legal atores terem que falar sobre seu corpo sem dizer que mulheres não precisam fazer isso. Oi? Só desde que o mundo é mundo. Essas próprias atrizes em questão, a Mike Madison e a Margaret Qualley, ouviram muito mais sobre o seu corpo do que o Jason Isaacs ouviu em The White Lotus, por favor. E com a repercussão negativa dessa fala, ele precisou se retratar. Abre aspas. A internet estava se divertindo com a ideia de eu estar usando uma prótese na minha cena de nudez. E eu também estava. Mas eu queria evitar que isso virasse a única coisa sobre a qual eu seria questionado em relação à série brilhante do Mike White, como já aconteceu com outros atores antes. Então pensei que fosse melhor só desviar da pergunta com uma piada caso ela surgisse. Quando tanta gente começou a insistir, começou a parecer estranho e até meio inapropriado, porque o que elas realmente queriam era saber se o público tinha visto ou não o meu pênis de verdade. Muito bizarro. O que eu queria dizer depois disso, mas disse muito mal, é que mulheres foram exploradas, expostas e tratadas de forma absurda dentro e fora das telas desde sempre. E mesmo assim, eu nunca vi uma mulher ser pressionada tão diretamente a responder sobre suas partes íntimas. Eu não deveria ter citado atrizes ou usado o termo 2 pesos, 2 medidas, porque foi uma escolha ruim de palavras. Esse padrão duplo sobre nudez no cinema existe há muito tempo e não são os homens que sofrem com isso. Na verdade, é algo que The White Lotus tem tentado corrigir. De alguma forma, ou saiu errado ou fui mal interpretado. Essa fala do Jason, realmente, não sei da onde ele tirou isso, meu Deus. Mas tá. E é óbvio que nenhuma polêmica passa batida em 2025 sem que o nome do Donald Trump apareça nela. Olha só, uma outra treta que foi construída durante a exibição dos episódios envolveu a história da Lori, interpretada pela Carrie Coon. A atriz contou em entrevista a Harper's Bazaar que a sua personagem deveria ter uma criança não binária, mas que isso foi cortado da série depois que o atual presidente dos Estados Unidos foi eleito. Ela disse que a cena em questão mostrava ela com uma certa dificuldade em explicar a identidade da sua criança para as amigas e que isso dava uma camada ainda maior para aquela cena em que elas descobrem que a Kate votou no Trump. A Carrie disse, abre aspas, a temporada foi escrita antes da eleição. E considerando como o governo Trump tem usado a guerra cultural contra pessoas trans como arma, quando chegou a hora de enxugar o episódio, o Mike sentiu que a cena era pequena demais e o tema grande demais para que aquela fosse a forma certa de entrar nessa conversa. Mais tarde, ao The Hollywood Reporter, o Mike White reforçou essa ideia, dizendo que a resposta política que esse plot iria causar seria maior do que as ideias que ele estava tentando trazer pro episódio. Então ele achou que não valia a pena. Até porque ele já teve que enxugar muita coisa para conseguir fechar todos os episódios com aproximadamente 1 hora. Tem outros plots que deveriam ter aparecido na série e também foram cortados, como uma cena no último episódio onde a Piper teria uma relação com o Zion, filho da Belinda. O Mike White disse que isso adicionaria uns 15 minutos que o episódio não precisava e por isso foi retirado.
essas coisas acontecem. E caso você não saiba, gravar The White Lotus é um processo muito imersivo. Os atores ficam presos no hotel por meses e meses. Eles não têm um lugar diferente para dormir e depois voltam ao set. Não, eles moram no The White Lotus. É claro que alguns personagens têm plots fora dali, o que resulta numa viagem sem fim para eles, mas na maior parte do tempo, esses atores estão imersos nesse mundo de hotel. Agora, imagine o que poderia acontecer com essas celebridades confinadas por 7 meses em um hotel paradisíaco com open bar. Nada demais. Nada demais. A gente só tem história pra dar e vender. Sinceramente, eu acho que essas pessoas viveram 7 vidas nesses 7 anos. Sabe quando você passa uma semana viajando com seus amigos e sua relação com eles muda? Ou quando você viaja com gente que não conhece e de repente aquelas pessoas viraram seus melhores amigos? Ou quando surge um romance na viagem, uma treta, uma briga, alguma coisa que você não esperava, numa viagem de 5 dias. Imagina passar 7 meses num resort com open bar. É claro que ligações eternas foram feitas ali. O elenco, em geral, parece muito unido, como se eles tivessem sobrevivido a um BBB juntos, mas algumas fofocas amargas correm por aí. Mais uma vez, o instaurador do caos, Jason Isaacs, causou polêmica ao comparar o set de gravação a um bacanal. Sim, ele usou essa palavra. Olha só. As pessoas estão longe de casa e, bom, rola bastante comportamento bacanal. Não tô entregando os segredos dos bastidores, é só gente adulta fazendo o que quiser. A Tailândia é um lugar cheio de festas e a gente não é imune a isso. Depois, a Vulture, ele complementou, abre aspas, gravar The White Lotus foi tipo uma mistura de acampamento de verão com O Senhor das Moscas, mas numa gaiola dourada. Não foi férias. Algumas pessoas ficaram muito próximas, surgiram amizades e também amizades se perderam. Tudo aquilo que você imagina quando junta um grupo de pessoas longe de casa, do outro lado do mundo, num ambiente de trabalho que é uma panela de pressão, com o calor de derreter os olhos, insetos e muitas madrugadas viradas. Na série, eles diziam, o que acontece na Tailândia, fica na Tailândia. Mas existe um White Lotus fora da tela também, com menos mortes, mas o mesmo tanto de drama. Eu amo que ficam perguntando pra ele, mas e aí, Jason, você não vai contar nenhuma fofoca? Como assim, bacanal, o que rolava nesse set? E ele diz, não, galera, por favor, a gente criou uma lealdade lá, a gente viveu essa experiência juntos, vocês são muito curiosos. Para de tentar se intrometer no nosso trabalho. Como se não fosse ele, dando uma declaração polêmica por semana. Ele é muito agente do caos. E essa fala dele sobre relações terem sido construídas e destruídas contribuiu muito para uma teoria da internet. A teoria de que alguma coisa rolou entre o Walton Goggins e a Amy Lou Wood, que interpretam o Rick e a Chelsea. Um casal em The White Lotus. Eu vou explicar essa teoria pra vocês. Os dois ficaram muito próximos durante as gravações. Muito próximos mesmo. Além das zilhões e zilhões de fotos deles nos bastidores, os dois rasgaram elogios um ao outro durante a turnê de imprensa. O Walton chegou a dizer que, assim que ele conheceu a Amy, o santo bateu. Ele disse que pensa o mundo dela, considera ela a pessoa mais importante que ele conheceu no set e ainda falou que ela é, entre muitas coisas, a alma gêmea dele. Então me explique, por que eles deixaram de se seguir no Instagram? Alguém? Me explique por que ele bloqueou ela no Instagram. Porque assim, todas as curtidas e todos os comentários que ela deixou no perfil dele sumiram. E isso acontece quando você bloqueia uma pessoa. Alguém me explique por que ele postou um carrossel de 10 fotos com a Amy depois que a temporada acabou, com um textão sobre os seus personagens, mas não marcou ela. Sendo que ele marcou o elenco inteiro em todas as outras fotos que ele postou. Gente, esse mistério vai pros livros de história, viu? Algumas pessoas teorizam que algo rolou na Tailândia e o Walton é casado, caso eu tenha esquecido de dizer. E especulam que a mulher dele não teria gostado nada da proximidade que ele teve com a Amy Lou Wood. Tem um blind item não muito confiável que diz o seguinte:
A esposa desse ator, que é mais conhecido por trabalhos na TV e que tá vivendo um grande momento agora, exigiu acesso total às senhas das redes sociais e ao e-mail dele. Aquele post super controverso elogiando uma sketch que foi considerada cruel com a sua colega de elenco foi publicado pela esposa. Mas será que ela sabe que o marido tem uma conta secreta por onde ele ainda se comunica com a atriz? Gente, eu não confio muito nesse site de Blind Items porque as maiores fanfics do planeta aparecem ali. Mas se isso for verdade, caos total. Talvez você não tenha entendido a parte da sketch, né? Deixa eu contextualizar pra você. No último sábado, o Saturday Night Live fez uma paródia de The White Lotus, chamada The White POTUS. POTUS é a abreviação de President of the United States, ou seja, o Donald Trump. Então é o presidente branco dos Estados Unidos. E essa era uma sketch super política, muito bem feita, aliás, com praticamente o elenco inteiro do SNL, participação da Lizzo, da Scarlett Johansson. Mas teve uma cena nessa paródia que não tinha nada a ver com política. A comediante Sarah Sherman fez uma versão da Chelsea, personagem da Amy, fazendo uma piada sobre não cuidar bem dos dentes. Nos seus stories, a Amy disse: "Enquanto estou no modo honesta, deixa eu dizer que achei o negócio do SNL malvado e sem graça. Talvez eu delete depois." E a Amy fez uma sequência de publicações sobre isso. Basicamente, os dentes foram o motivo dela sofrer bullying a vida inteira. E sinceramente, ela nem se importaria tanto com uma caricatura dela, porque ela sabe que de fato ela tem dentes grandes e separados. Mas era uma piada sobre ter dente ruim. Ter dente sujo era sobre má higiene. Todos os outros personagens de The White Lotus foram interpretados na sua versão político, e ela foi a única que foi ridicularizada pela aparência. Vamos combinar que ela tem um ponto em ficar extremamente chateada com isso. Ela ainda reforçou que odiou o conceito, mas que nenhum ódio devia ser direcionado a Sarah, que interpretou esse papel. Depois, a Amy postou nos stories que recebeu um pedido de desculpas do SNL, embora nada tenha sido feito oficialmente. E esse caso repercutiu muito. Várias celebridades manifestaram o seu apoio a Amy e chamaram a atenção do programa. E no meio disso, o Walton Goggins compartilhou a sketch dizendo que amou e que achou maravilhosa. No meio desses boatos de que algo aconteceu entre ele e a Amy Lou Wood. No meio desses rumores de que quem cuida das redes sociais dele é a esposa dele. Enfim, ele apagou a publicação depois. É como eu te disse, a temporada acabou, as tretas não. E a série é um hit gigantesco. Tem visualizações estratosféricas, leva um monte de prêmio, alavanca vários nomes, incentiva o turismo ao país em foco. É lógico que uma quarta temporada já tá confirmada. Ainda não sabemos a localização dessa nova temporada. Talvez Japão, talvez México, talvez França, mas sabemos que a HBO tem todos os motivos do mundo para continuar com o sucesso de The White Lotus. Vamos esperar novos anúncios serem feitos. Geralmente a série é gravada em 6-7 meses, mas o anúncio do elenco acontece bem antes disso, então a qualquer momento a gente pode receber uma novidade sobre a quarta temporada. Quem você quer ver em The White Lotus? Quem deve voltar para essa nova temporada e onde a série pode se passar agora? Eu quero saber tudo o que você espera dessa série babadeira. E claro, o que é que você achou de todas essas tretas, de todas as fofocas, do lado de quem você tá? Você tá inscrito na teoria de que algo rolou entre a Amy e o Walton? Gente, treta cabulosa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se gostou, deixa um like, manda esse vídeo para algum amigo que também assiste a série e a gente se vê no meu próximo episódio do Fefoverso. Belezinha? Tchau, tchau.